Olá, meu nome é Mônica, eu sou professora da Rede Municipal de Canoas e eu fiquei muito feliz com o convite de falar um pouquinho a respeito de iniciação científica, principalmente no papel do professor orientador dentro de um projeto de pesquisa investigativa, né? E para iniciar a conversa, eu queria trazer um pouquinho a questão da pesquisa, né, pautada na BNCC. Então, na BNCC, nós temos na competência número 2, né, que diz sobre o pensamento científico, crítico e criativo, que traz algumas ideias que devem ser trabalhadas com o estudante ao longo da educação infantil, do ensino fundamental e também do ensino médio, aonde, né, por meio dos trabalhos desenvolvidos por todos os professores, não está especificado nenhum componente curricular específico, né, aonde é colocado a exploração de ideias, as conexões, né, de ideias que vai então trazer os conhecimentos prévios associados aos novos conhecimentos que esse aluno vai obter ao longo do seu trabalho, né, a criação de processos de investigação, soluções para esses problemas levantados, a execução de uma proposta, né, testando, né, e confirmando ou não, né, as suas hipóteses, a formulação de perguntas, que é o essencial para a construção de um projeto investigativo, né? O projeto investigativo ele sempre parte de um questionamento, nenhum questionamento na escola é ruim, o professor ele deve fazer com que os alunos perguntem, né? Perguntem muito. E a partir desses questionamentos colocados pelos alunos é que o professor vai observar aqueles que são realmente elegíveis a uma investigação e aqueles que vão fazer com que guie o seu trabalho para que ele possa qualificar, né, dentro dessas dúvidas que surgiram nos alunos e que talvez esse embasamento que ele vai trazer por meio dessas outras perguntas sirvam também para responder as perguntas investigativas. Dentro também da competência número 2, a interpretação dos dados também é um aspecto muito importante. A lógica e o raciocínio, o desenvolvimento das hipóteses, a avaliação do raciocínio e a explicação das evidências. Então é um conjunto de competências, né? Um conjunto de habilidades, né? As competências gerais não são somente voltadas para a questão da pesquisa. Nós temos outras competências que trabalham a questão da comunicação, as questões socioemocionais, né? As questões de linguística. Então, esse conjunto de competências gerais, aliadas a essas habilidades que eles esperam que o aluno adquira ao longo de toda a educação básica, tornam esse aluno, aos poucos, um aluno pesquisador. Mas o que faz, né? O que difere a questão de um professor pesquisador e orientador de um professor que trabalha, né, na sua sala de aula? Eu diria que um professor orientador, ele também é um professor pesquisador, né? Mas eu acredito que um professor pesquisador nem sempre é um professor orientador. Um professor pesquisador é aquele que questiona o seu trabalho, é aquele que reflete sobre a sua prática, é aquele que busca sempre se reinventar e avaliar aquilo que está sendo feito e buscar dentro da sua própria prática modos de melhorar ainda mais o seu trabalho. Isso pode ser feito a partir da escrita, onde ele reflete a partir de diários, isso pode ser feito em grupos dentro da própria escola. Enfim, ele vai achar um meio de tornar a sua prática o seu objeto de pesquisa. Enquanto que um professor orientador, além de ter essa visão, né, da pesquisa, ele precisa ter a habilidade, né, de poder lidar com outras pessoas. E essas outras pessoas não são pares, né, são os estudantes. Então ele precisa ter um olhar muito atento e sensível a esses estudantes que estão ali iniciando o seu caminho como pesquisador também. Então, o professor pesquisador, orientador, ele tem que estar ciente que ele não precisa ter o conhecimento de todo
o assunto do que está sendo pesquisado por determinado grupo. Emergiu o questionamento e esse professor se deu conta, nossa, esse assunto é uma coisa que eu não domino, né? Então ele tem que ter a humildade de procurar com outros colegas, de buscar outras formas de ir atrás, né, amparando esses alunos. Por mais que o professor não tenha conhecimento profundo sobre determinado assunto que está sendo pesquisado, ele ainda é o sujeito de maior experiência dentro daquele grupo. Então, esse professor orientador, ele tem algumas obrigações, né, enquanto sujeito mais experiente, buscando então, dentro da sua experiência, ter um conhecimento mínimo a respeito da pesquisa, né, a questão da metodologia, a questão dos instrumentos de coleta de dados, a questão da onde esses estudantes vão buscar determinados assuntos. As questões éticas são muito importantes, já que esses estudantes muitas vezes vão trabalhar com pessoas, vão trabalhar com animais, vão trabalhar em situações que podem colocá-los em risco. Então esse professor, ele tem que ter esse olhar atento a esse tipo de situação, né? Ele tem que ser um mediador das ideias. Muitas vezes o trabalho não é feito individualmente, é feito em grupos, né? Então ele precisa estar ali para mediar as ideias que emergem naquele grupo. Muitas vezes não é só ideias, emergem também conflitos dentro do grupo. E o professor, ele precisa estar atento na situação em que ele vai intervir, vai mediar e vai então dar um novo contorno para determinado conflito dentro do grupo. Então, o professor orientador, ele tem um papel que vai além a questão do conhecimento, né? Ele tem um papel importante na questão também afetiva. Ele cria uma conexão muito maior com o aluno do que propriamente somente em sala de aula. Ele vai ter que acompanhar o grupo em feiras de ciências, ele vai acompanhar o grupo muitas vezes nas entrevistas que eles vão realizar, ele vai ter que ter um tempo dedicado para poder olhar o caderno de campo, trocar ideias com esse aluno. Então tudo isso exige dele um olhar e uma habilidade para lidar com essas questões que vão além do papel dele em sala de aula. O professor orientador, ele também tem que estar atento a regulamentos de feiras, né? Mesmo a feira interna da escola, ele pode estar contribuindo para a construção desse regulamento, pensando, né, no que ele trabalhou com os estudantes dele, a maneira como ele trabalhou. Eu penso que toda feira tem que ter um caráter pedagógico, no sentido de que não é só a feira pela feira, mas é principalmente a questão do que o aluno e o professor estão aprendendo com aquela atividade, porque a feira em si, ela tem aquele momento da divulgação do que foi feito num período de tempo, mas e o depois da feira? E o antes da feira? E o tempo que esse professor levou para fazer essa construção do projeto? E isso também é uma aprendizagem, isso também gerou para esse professor e para esse estudante uma gama de conhecimentos. Então isso também tem que ser considerado na questão do trabalho do professor orientador. Não é todo professor que vai fazer um trabalho de orientação que vai ter esse olhar para o aluno e nem para a feira. Muitas vezes o professor vai à feira, ele vai muitas vezes à feira, mas ele não percebe a feira como um local de aprendizado. Assim como ele também não percebe esse momento de orientação como um momento de aprendizado tanto para ele quanto do estudante, mas uma simples tarefa, né, dada a ele que ele tem que cumprir. O professor orientador, ele está sempre aprendendo junto com o aluno e isso faz com que o projeto não seja um simples aprendizado só para o estudante, é um aprendizado para ele também. Cada projeto que ele investe o tempo dele enquanto orientador traz para ele um enriquecimento, né, tanto de conhecimento como também socioafetivo, né? Então, o papel do professor orientador, ele é muito importante para a constituição de um projeto. O aluno que pensa que ele consegue construir sozinho, eu acho que é muito perigoso, porque as questões éticas, as questões de contatos, uma rede de contatos, muitas vezes que esse professor tem, a questão do saber aonde buscar e construir, isso ele precisa ter o amparo de uma pessoa mais experiente, né?
também é importante que o professor tenha, nesse momento, e acredito eu que nos momentos futuros, porque mais do que nunca a gente vai precisar dessas tecnologias, ter um conhecimento de algumas ferramentas para conversar com o estudante, né? Algumas ferramentas para trocar ideias de forma escrita, né? Alguns materiais, ferramentas que ele possa estar catalogando, que ele possa estar, enfim, construindo, né? Um caderno de campo, que não é um caderno de campo, porque o caderno de campo ele precisa ser um caderno em papel, onde o aluno vai fazendo as suas anotações, mas ele tem que ter um mínimo de contato com esse estudante para saber o que o estudante está fazendo. Então é preciso que o professor, juntamente com o estudante, encontre meios para que essas trocas constantes sejam feitas, né? Aproveitar nesse momento também o acesso às redes sociais, tanto Instagram, Facebook e outras redes sociais, para observar como as pessoas vêm fazendo a divulgação científica. Hoje, mais do que nunca, a divulgação científica vem sendo feita, né, de uma forma muito democrática. A gente vê trabalhos de estudantes de diversos níveis sendo colocados no YouTube, sendo colocados, né, no Instagram. Então eu acredito que seja um momento para se observar como está sendo feito isso e até mesmo seja um momento de criar a sua forma para divulgar o seu trabalho. Porque tão importante quanto produzir um projeto é divulgar um projeto. Porque é a partir da divulgação que eu vou ter a troca com outros públicos, eu vou ter as críticas e vou qualificar o meu projeto. Então é uma etapa muito importante, sim. E já que eu não estou presente em uma feira presencial, eu preciso ter outros meios para colocar o meu material ao crivo de outras pessoas, né? Então, nesse momento de incertezas que a gente está vivendo, eu acredito que também seja um momento da gente inovar, né? Então eu acredito que nós precisamos olhar esse período que a gente está vivendo como também uma oportunidade para a gente descobrir outras formas. O professor descobrir outras formas de orientar o seu estudante, de descobrir outras formas de trabalhar como pesquisador da sua própria atividade e também descobrir outras formas de fazer os projetos investigativos que são tão importantes para o crescimento, né, dos estudantes ao longo tanto da educação infantil, ensino fundamental e também ensino médio, tá? Muito obrigada, um abraço a todos. É isso.